Depois do título do Baianão, chegou a hora de voltar a campo. Desde que se sagrou campeão estadual, o elenco tricolor teve 3 dias de folga e 5 para treinar. Tempo suficiente para recuperar o fôlego de olho no Volta Redonda, adversário desta terça pela Copa do Brasil. A gente vem se preparando como a gente se preparou para a final do campeonato, né? Do Campeonato Baiano, treinando bastante, com a cabeça no lugar, os pés no chão. E o clima é um clima agradável, um clima leve. Desde o começo da pré-temporada que a gente está no mesmo clima, nada nos atrapalhou, que a gente sabe que a gente tem capacidade de dar o nosso melhor e de conquistar coisas grandes pelo Bahia. Para a partida, o esquadrão pode promover a estreia do atacante Ademir, mas não deve contar com o meia Cauli, que se recupera de uma gripe. E mesmo com o título do Baianão na conta, o elenco promete dedicação total para seguir com a boa fase. Um time que vem com sede de triunfo, que é o nosso principal objetivo, que é ir lá triunfar, para quando o jogo de volta vir para dentro da nossa casa, na Arena Fonte Nova, a gente ter mais tranquilidade e poder passar dessa fase da Copa do Brasil. E se conseguir a classificação para as oitavas de final, o Bahia vai embolsar R$3.300.000 de premiação, mas o time quer ir ainda mais longe na Copa do Brasil. O nosso objetivo é sempre passar uma fase depois da edição passada. A edição passada a gente saiu nas oitavas para o Atlético Paranaense, então o nosso objetivo aqui é passar das oitavas de finais desse ano. E eu acho que o torcedor tem que estar apoiando a gente e confiando no nosso trabalho, o trabalho do Mister, é um trabalho bom. Então eu tenho certeza que a gente vai conseguir esse nosso objetivo aqui dentro. Eu estou gostando do tititi aqui da bancada, porque tá ali um debatezinho do que todo torcedor está fazendo desde ontem, né? Quem entra nessa vaga de Cauli? O Ademir vai entrar no time? Primeiro, quando ele tiver todas as peças, eu mudaria o esquema. Sim, eu também. Com todas as peças, eu mudaria para o 4-2-3-1. Perfeito. Para o 4-2-3-1. Nesse momento que ele não tem todas essas peças, ele vai ser o mais pragmático possível. E aí, Roberto lembrou bem, a gente estava discutindo. Eu torço para a entrada do Ademir, mas o Renato Paiva deverá colocar o Iago Felipe. Eu torço para o Ademir, mas ele deverá colocar o Iago Felipe. E aí, como ele não tem o Marcos Vitor, que está se recuperando, ele deve trazer de volta o Gabriel Xavier, que é uma boa peça, o Canu centralizado e o Rezende como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo. Vai utilizar o Jacaré e o Chaves. Por dentro ele vai vir de Acevedo e Iago Felipe. Aí traz o Daniel à frente desses dois, dando suporte para o Biel e para o Everaldo. Ademir deve ir para o banco. Não é a minha vontade, mas é bem lembrado por Roberto o que o pragmático Renato vai fazer. Não vou chamá-lo de teimoso, porque ainda não é momento, mas ele é previsível nisso que o Roberto falou. E aí eu concordei nesse tititi. Os gênios que sabem tudo, que sabem mais que os treinadores. Olha bem, um fator que me leva a crer que ele vai manter, porque depois que ele mudou essa forma de jogar, introduziu os 3 zagueiros, jogou o ala, né? Adaptou ele ali, ele não deve mudar a forma. Então, o Ademir, pelo que eu sempre acompanhei, ele tem um futebol que desenvolve muito bem, aberto pelo lado direito do campo, apesar dele ser canhoto. Então, o Cauli, um desfalque importantíssimo, um jogador que se encaixou, jogador vertical, um jogador que vem produzindo muito bem. Então, como você falou, é o que eu imagino também. Os 3 zagueiros pegando o Rezende, adaptando como terceiro zagueiro pelo lado esquerdo, o Daniel e o Iago com o Acevedo. Ele não vai mexer na frente, que o Biel vem muito bem. O Everaldo está fazendo os gols, apesar das críticas, mas está fazendo os gols. Então, acredito que ele deixe para o segundo tempo o Ademir e venha com essa formação que você falou aí. Eu concordo com essa formação aí, com o Daniel e com o Iago Felipe, no meio campo do Esporte Clube Bahia. Agora, uma coisa que eu queria lembrar, que essa semana eu descobri que ovo tem prazo de validade. Está lá escrito em cima do ovo, lá, a validade do ovo. Água mineral, você pega aquele botijão de 20 litros, você vê assim lá, tem a validade da água mineral. Porque o treinador do Bahia, o Roberto Paiva, ele acha que Renato. o Renato Paiva, desculpe. Ele acha que não vai sair do Bahia, porque é SAF. Sai, sabe? Porque ele tem prazo de validade também. E o grande teste dele, o aperitivo é hoje. E o grande teste dele começa no sábado. Ele vai pegar só pedreira pela frente.
Série A, meu amigo, é um clássico atrás do outro. E aí ele vai ter que se virar nos 90, né? Porque essa formação de 3 zagueiros, como o Jacaré jogando de lateral direito, ele pegou quem? Itabuna, pegou Jacuipense, ele vai pegar na a esfera da Série A. Não se sustenta, não. Então é por aí. Ele tem que ter muito cuidado e saber a hora certa de aplicar esses 3 zagueiros. Com Jacaré de lateral direito. Eu falei até sobre isso aqui ontem, João, e a gente já conhece o que acontece no futebol da Bahia. E repare, se começar a Série A, vai um jogo, vai 2, Jacaré toma uma bola nas costas e tal, aí a culpa já cai sobre o jogador, né? Que já não presta mais. E não sobre quem propõe o cara porque ele está jogando ali no improviso, não é a dele. Eu fico pensando com esses 3 reforços, que para mim são titulares, o que o Renato Paiva vai fazer. Porque se ele não mudar o esquema, aí ele teria que tirar o Jacaré para botar o Ademir lá na frente. Uma coisa que eu acho que está clara, Ju, falta tá na prática, mas uma coisa que eu acho que está clara na cabeça do Paiva é 2 pontos importantes. Primeiro, na cabeça dele, o titular dali, nessa função, é o André. O titular da ala. Mas você acha que ele tem isso na cabeça? Na cabeça dele é o André. Por que ele não estava botando o André? Até porque eu fiz essa pergunta direta quando ele começou, se ele pensava no Jacaré definitivamente ali. E ele foi claro, ele disse que pensava porque não tem o André. Então, para ser ala, ele espera o André. O André está a 100%. Ok, acho isso. Só que é pouco. Porque o Cicinho ainda não nos inspira nenhuma confiança. Volta a dizer, para depois o nego dizer assim, o cara tá pegando no pé do cara. Não é isso. A gente tem que falar do momento do atleta e do que ele entrega. E Cicinho, infelizmente, não entregou nada. E para uma Série A, gente, não dá para você disputar uma Série A só com um centroavante, como o Bahia só com 2 laterais. E só com um lateral e meio, né? Então, assim, tem que contratar. 1 e 1/3. Porque o outro é isopor, né? E tem um aspecto, Ju, também não entendi nessa fase por que não trouxeram até agora um outro lateral, né? O Jacaré está sendo improvisado, independente de 3 zagueiros ou não, tem um fator que precisa ser visto que, inclusive, o nosso amigo Nelsinho falou diversas vezes nos seus comentários na Band News. A recomposição defensiva do Bahia é muito lenta. Por diversas vezes nós vimos com esses adversários tecnicamente inferiores ao que eles vão enfrentar, no mano a mano, 2 contra 2, 3 contra 2, e faltou qualidade para a conclusão. Ele agora vai enfrentar adversários muito mais qualificados, dando esse tipo de espaço, como vem dando, vai sair sempre atrás do marcador e vai ser terrível. Independente da formação tática, ele tem que melhorar a compactação do Bahia. Das peças. Melhorou com essa nova formação em termos de criatividade, mas continua deixando a desejar na recomposição. E muitas vezes o goleiro tem feito defesas importantes e, às vezes, a falta de qualidade do adversário. Só que agora, enfrentando equipes qualificadas, se o Bahia continuar dando esse tipo de bobeira, vai sair sempre atrás do placar e é muito mais complicado para reverter. Em tática, tem uma fase que é importantíssima e que sustenta as 2 principais fases. A gente fala muito de defesa e fala muito de ataque. Só que, em questões táticas, o mais importante é a transição. Tanto a ofensiva quanto a defensiva. Se você não é ágil, e aí não precisa você correr muito, mas se você não é ágil em se organizar ofensivamente, você não consegue surpreender o adversário. Se você não é ágil em recompor e ocupar os espaços defensivamente, você não consegue se defender do adversário. Então, o Bahia, dentro do que o Roberto falou, tem uma transição, tanto ofensiva quanto defensiva, ágil, rápida e inteligente, ou ele vai sofrer para marcar gols, mas vai sofrer principalmente sofrendo gols. E aí é esse cuidado, esse zelo. E a gente viu isso em alguns jogos da Copa do Nordeste. Muito. Né? A grande maioria. O maior exemplo disso hoje no futebol brasileiro, Ju, é o Palmeiras. Você pode ver a equipe do Palmeiras, quando perde a bola, todos voltam e voltam rápido. Até os atacantes. Eu vi agora o Endrick dando carrinho na linha de fundo. E o Rony no outro lado. Exato. Isso chama-se compactação, velocidade na recomposição. Isso é importantíssimo. Tem uma bola que o Marcos Rocha disputa com o Dudu do lado dele disputando a bola com o atacante do Água Santa. Por isso tem os resultados. É disso que a gente está falando. Esse negócio de 3 zagueiros, a gente já conhece, né? Que isso aí não foi Renato Paiva que inventou. Isso a gente conhece, os 3 zagueiros. Tem que ser bem treinado, treinado já de há muito tempo e com as peças com qualidade.
Porque a gente viu o Bahia ser atacado com times inferiores. Todo mundo assistiu aí no Campeonato Baiano. Quando chegou no Campeonato Nordeste, que o nível é maiorzinho um pouco, o Bahia tomou gol aí do Ferroviário, né? Que aconteceu um empate dentro da Arena Fonte Nova. Então ele tem que saber, ele tem que treinar bem Só um detalhe, João. sentido. Todos os resultados que a gente está falando, e com razão, o Bahia não estava usando 3 zagueiros. A partir do momento, e aí o momento foi errado, acho, que ele utiliza os 3 zagueiros, ele começa a vencer. E feliz ou infelizmente, foi contra o CRB. Eu faria um parêntese aí, para o João concluir. Eu não acho que foi só a mudança desse esquema com 3 zagueiros que fez o Bahia dar uma melhorada técnica. Eu acho que o fato dele ter mudado a forma de sair jogando aquela insistência, o fato de ter parado de mexer tanto nas escalações, cada rodada era um time diferente, ele mudou o pensamento dele. Foi um somatório. Né? Ele foi mais flexível e percebeu que precisava se encaixar no estilo de jogo dos atletas que ele tem à disposição. Eu não estou pensando nos jogos do passado, não. Estou pensando nos jogos do futuro. Da frente. Que só vai chegar aí cobra criada. Mas, assim, se você analisar, ele teve vários fatores, e aí você está corretíssima, Ju. A volta de Rezende. Sim. A volta de Canu. O Marcos Vitor encontrou seu melhor momento. Quando volta o Canu e volta o Rezende, o futebol do Marcos Vitor subiu absurdamente. Aí você encontra um Biel em um nível que já estava bom. Everaldo começa a se encontrar marcando gols. Mas por Primeiro que tudo de isso? Porque ele deu sequência ao time, gente. E o Cauli, que foi assim, a partir da entrada do Cauli, tirando o jogo do Sport, que foi ruim para todo mundo, e não era para ele ter estreado ali, a partir da entrada do Cauli, e esse somatório dessas peças que a gente citou, o Bahia aí tem um acréscimo de qualidade nas peças. Tem um fator que nós precisamos observar. Tudo isso eu concordo plenamente. Mas antigamente o Bahia era estático, era previsível. Ficava o Jacaré aberto na direita, o Biel fixo na esquerda e ponto. O meio de campo sem flutuar. Agora você pode ver, o Biel flutua, cai em todas as partes do campo, dá opções. O Cauli que entrou no time, é um jogador que se movimenta, é vertical. Então o Bahia hoje tem alternativas. Antes era apenas uma jogada. Sim. O famoso time de uma nota E aquela só, mesma saída sempre lá atrás, o adversário aperta. E lenta, né? E ficava previsível, fácil de ser marcado. Exatamente. E a gente ainda teve a situação de que o zagueiro que ele mais gostava se machucou. A gente não pode dizer isso que é um ser humano, né? Que o cara se machucou. Mas se o zagueiro não se machuca, ele estava de titular aí até hoje. Talvez estivesse jogando bem. Braga. Porque tem 2 Raul Gustavo. O Raul Gustavo que joga com Canu e Rezende joga bem. O Raul Gustavo, que tem que jogar sozinho para dar suporte, entrou com o homem do Leite do lado dele e não foi para lugar nenhum. Já foi. E daqui a pouco a gente vai falar da provável escalação do Bahia para hoje, hein? E palpitar, claro.